Hoje é um dia onde nós estamos comemorando o Natal e eu sei que todos nós sabemos, ou eu espero que você saiba, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E a gente sabe disso, mas eu estava lendo outro dia um artigo sobre a Reforma Protestante e uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato que um dos atos marcantes de Martinho Lutero, uma vez que ele começou a liderar essa reforma protestante, ele começou a entender a importância da comemoração de Natal e de transformar alguns hábitos ou rituais que tinham suas raízes pagãs, e ele começou a redimi-lo. E uma das coisas que ele começou a redimir foi justamente a árvore de Natal. Eu não sabia, esse artigo falava sobre Martinho Lutero e o que ele fez com a árvore de Natal. E ele entendia que a árvore de Natal era na verdade uma adoração pagã ao Deus da árvore. E então ele falou, vamos redimir isso. Então ele pegou e pôs luzes na árvore e falou, agora nós vamos comemorar a luz do mundo que foi pendurada no madeiro, na árvore. Então foi essa maneira que ele redimiu algo que era pagão. E quando eu estava lendo isso, eu comecei a pensar, Deus, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que o Senhor chamou Martinho Lutero a fazer, que é a reforma protestante. E basicamente a reforma protestante trouxe de volta as verdades da nova aliança para todos os santos. E nós somos santos em Jesus. E uma das coisas mais marcantes da nova aliança, em contraste à velha aliança, é que na velha aliança, se você lembra, na lei de Moisés, você não podia tocar aquilo que era contaminado, porque senão você seria contaminado. Você lembra disso? Então tinha a distância com os filisteus, com os povos que não eram o povo de Deus. Então eles tinham que ficar constantemente separados. Agora, quando chega então a nova aliança, Jesus, ele vai atrás daqueles que estão contaminados e ele purifica com o toque dele. Então Jesus vai atrás dos leprosos. Um dos exemplos era justamente os leprosos na velha aliança. Os leprosos tinham que ficar para fora da cidade, e Jesus então ele vai atrás dos leprosos e ele toca os leprosos, e ao invés de ser contaminado pelos leprosos, ele purifica os leprosos. E esse é o poder que nós temos como cristãos da nova aliança. Então eu achei muito propício, porque quando você aqui entende que nós somos chamados para tocar aquilo que é contaminado e levar a pureza dos céus para aquele lugar, amém? Então tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo com Natal. E uma das coisas que a gente vai fazer hoje é entrar fundo na palavra, e Lucas 1 é o nosso texto. Se você quiser, já vai abrindo lá para Lucas 1, nós vamos entrar na palavra hoje. E realmente, enquanto a gente for ler Lucas 1, capítulo 1, versículos 5 a 25, é o nosso texto-chave hoje. Nós vamos estar vendo algumas lições que nós podemos aprender com o Natal. Então, por falta de um título mais criativo, o título da mensagem de hoje à noite é 3 verdades sobre a história do Natal, ou 3 verdades sobre o Natal, 3 lições que o Natal nos ensina. Você tem aí com você 3 verdades do Natal. A primeira, vamos começar lendo o texto. Versículo 5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Fala comigo, justos. Fala, irrepreensível. Isso aqui são 2 características dessa família abençoada. Então Zacarias e Isabel, eles eram uma família extremamente abençoada. Daqui a pouco vem João Batista. Eles não estavam, talvez Zacarias não tinha a mínima noção da dimensão da bênção que eles seriam para a humanidade. E aqui eles estão num lugar onde Zacarias, um sacerdote, ele tem a descrição da sua família como uma família que é justa e irrepreensível. Essa semana eu estava lendo esse texto, estava estudando e eu estava meditando com aquilo no meu coração. E eu estava conversando num dos dias da semana, estava conversando com um dos jovens que veio e abriu uma situação da vida dele para mim. Ele estava conversando e eu falei, sabe, isso aí que você está abrindo para mim, que é uma confissão. Eu falei, isso aí você está em pecado. Você tem que mudar isso. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que parar de praticar esse estilo de vida de pecado. Ele levou um susto, acho que ele pensou, nossa, está sendo muito direto. E ele respondeu, mas você peca. Eu falei, sim, eu peco. E ele apontou para a pessoa, estávamos numa padaria,
aquele fulano também peca, e aquela ciclana também peca. Eu falei, sim, todos nós pecamos, mas existe uma diferença entre você pecar e você estar em pecado. Aqui a palavra de Deus não diz que João Batista, ou melhor, Zacarias e Isabel, eles eram um casal que eram impecáveis. A palavra diz que eles eram irrepreensíveis. É diferente. Eu estava meditando um pouco sobre o que significa eu não ser impecável, que é algo impossível de ser, mas eu ser irrepreensível. Quando eu era pequeno, a minha mãe lia várias histórias. Eu estava conversando, falando nos outros 3 cultos que nós tivemos hoje ao longo do dia, e estava falando sobre alguns clássicos da fé cristã, histórias clássicas, e um dos clássicos, eu lembro quando minha mãe pegava um livro quando eu era criança e começou a ler para mim e para minha irmã. Era um livro chamado O Refúgio Secreto de Corrie ten Boom. Alguém já ouviu falar desse livro? Ou dessa história? Tá. Alguns conhecem, são os clássicos da fé cristã. E um outro livro clássico era O Contrabandista de Deus, do irmão André. Quem já escutou falar desse livro, dessa história? Tá. Então, eu só fazer um parênteses, estava conversando com alguns líderes aqui, e eu falei, eles falaram, que livros que a gente tem que começar a recomendar para os as pessoas que estão nos nossos links que nós estamos discipulando. E eles começaram a mencionar vários livros muito bons, e eu pensei, sabe de uma coisa? A gente pode recomendar esses livros, só que eu acho que a gente tem que começar a voltar, ou não voltar, mas falta um pouco de uma ênfase aos livros clássicos. Faz sentido o que eu estou falando? Então, tem coisas que, se você não sabe quem é Leonard Ravenhill, se você não sabe quem que é Charles Finney, a gente precisa voltar para escutar algumas dessas mensagens. Dr. Martin Lloyd Jones, pessoas que são os clássicos, que alguns são menos antigos, outros são mais antigos, mas sabe, eu estava falando com a Júnia, eu quero contar a história de Hudson Taylor para o meu filho. Faz sentido o que eu estou falando? Para valorizar são heróis da fé que não estão relatados na Bíblia, mas aconteceram e existiram pós-Bíblia, mas são heróis da fé que marcam e hoje nós somos beneficiados pelos seus sacrifícios. São missionários, são heróis da fé, avivalistas de verdade. Então tem algo especial sobre esses livros, e se você quiser esse livro, assim, uma lista, a gente fez uma lista de uns 20 livros de avivamento, são os clássicos do avivamento. Se você quiser ler um deles, você fala com o teu líder de link, nós vamos estar passando essa lista aí para você correr atrás disso, quem sabe pegar alguns livros e ler durante as suas férias. É muito importante você fazer isso. Mas voltando à história que eu estava falando, eu estava lendo o irmão André, o contrabandista de Deus, o cara que levava num Fusca Bíblias, e ele entrava dentro da Europa Oriental, que estava debaixo do comunismo, e logo no início do comunismo ele começava a levar Bíblias para os irmãos, para os cristãos que estavam sendo perseguidos na Romênia, na Bulgária, nos lugares onde a União Soviética estava começando a se espalhar, e o regime comunista. E quando eu estava lendo esse livro, eu falava para minha mãe: mãe, eu quero aprender a escutar a voz de Deus que nem o irmão André. Quantos que querem escutar a voz de Deus? Amém? E eu falei, como que eu escuto? E minha mãe falou assim, deixa eu te falar o segredo. A primeira voz de Deus que você precisa aprender a escutar é a tua consciência. Se você conseguir ser um bom mordomo da consciência, da voz de Deus que Deus te dá, que se chama consciência, você vai escutar a voz de Deus. Eu escutava esses testemunhos de pessoas que escutavam a voz de Deus audivelmente. Falei, eu quero ter essa experiência. E sabe, eu comecei a lembrar desses meus diálogos com minha mãe quando eu era criança. E minha mãe falava assim, quando você for dormir, antes de você pegar no sono, faz uma pergunta: Espírito Santo de Deus, eu fiz alguma coisa hoje que te entristeceu? E se ele trouxer algo na tua memória, na hora, confessa, pede perdão, se arrepende, confessa teu pecado, ele vai te perdoar, e daí você pode dormir. Eu comecei a lembrar disso, porque andar irrepreensível diante de Deus não quer dizer que você vai andar sem pecar. Você peca, mas é uma atitude que diz: Deus, eu pequei, eu não queria pecar, eu acabei pecando, mas eu não quero permanecer e estar em pecado, então eu confesso o meu pecado, eu me arrependo do meu pecado, porque eu preciso estar justo perante Deus. O que quer dizer você ser justo, estar justo perante Deus? É você voltar a se alinhar com o padrão de Deus. Faz sentido?
E a tua consciência vai ser a primeira voz que você vai escutar. Eba, você está fora do padrão de Deus. Eu peço perdão, eu confesso o pecado, eu volto para o padrão de Deus. Se você escutar a tua consciência, você consegue viver irrepreensível e justo perante Deus, assim como essa família estava vivendo. A coisa interessante também é que muitas vezes a consciência, ela vem pela primeira vez, ela berra bem alto. Se você falar, eu não quero escutar a consciência, a segunda vez ela grita. Você fala, eu não quero escutar a consciência, a terceira vez ela só fala mais alto. Você insiste dizendo, eu não quero escutar a consciência, na quarta vez ela só fala. Na quinta vez ela fala baixo. Na sexta vez ela só sussurra. Na sétima vez você está em pecado. Quantos já escutaram falar do termo consciência cauterizada? Como que uma consciência chega ao ponto de estar cauterizada? Sabe, eu não sei você, mas eu quero perante Deus falar assim, eu sei que eu não serei impecável, mas eu quero ser irrepreensível. Eu quero estar justo perante Ti. E a maneira que eu faço isso é, Deus, se o Senhor está falando algo na minha consciência, sabe, esse é um dos desafios que nós temos como uma comunidade que zela pelo mover profético. Faz sentido? A gente zela pelo mover profético, nós encorajamos o fluir profético, e muitas vezes a gente reduz a voz de Deus simplesmente através da profecia, quando na verdade o Senhor já está falando com você aqui dentro, através da tua consciência. Então essa era uma característica dessa família. E por que eu passo tanto tempo falando sobre essa característica? Porque essa característica era a base dessa família, que punha então Zacarias numa posição de poder ter um encontro com Deus. Continua comigo aí no texto, foca aqui comigo, no versículo 7, diz assim que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, eles além de serem justos perante Deus, terem um andar irrepreensível, eles tinham um desafio. O desafio era, nós não temos filhos, nós já não tínhamos filhos quando éramos jovens, agora que nós somos velhos, a probabilidade de termos filhos é menor ainda, praticamente impossível. Eles estavam completamente dependentes em um milagre. Quantos estão entrando em 2018 completamente dependentes de um milagre? Levanta a mão se você está dependendo de um milagre. Glória a Deus, quer dizer que você já tem o primeiro pré-requisito para experimentar o sobrenatural. Versículo 8, e aconteceu que exercendo ele, isso aqui Zacarias, o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Então preste atenção, Zacarias é um sacerdote. Eu não tenho tempo de entrar aqui a fundo sobre os costumes do Antigo Testamento, na questão do sacerdote e aquilo que ele tinha que fazer como ministério, mas basicamente eles tinham turnos, e esse turno tradicionalmente eram de 14 dias. Então Zacarias, ele está entrando para dentro do turno dele. Nesse turno ele vai oferecer sacrifícios, ele vai ministrar a Deus por 14 dias, por 2 semanas. No primeiro dia do seu turno, ele tem um anjo que aparece para ele. Agora, se eu perguntasse para 10 pessoas na rua, você quer ter um encontro com Deus? Eu te garanto que pelo menos 8 ou 9 diriam, com certeza eu quero ter um encontro com Deus. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer ter um encontro com Deus? Levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Agora, como é que Zacarias então teve um encontro com Deus? E nossa primeira lição, a verdade que o Natal nos ensina é justamente, fala comigo, a minha fidelidade vai me levar a ter encontros com Deus. A tua fidelidade vai te levar a ter encontro com Deus. Muitas pessoas pensam, mas eu para ter um encontro com Deus, vou me trancar no meu quarto, vou jejuar, vou orar, eu vou ter um encontro com Deus, eu não vou nem trabalhar, preciso ter um encontro com Deus, preciso ter um encontro com Deus. E glória a Deus que você tem momentos, e todos nós temos que ter momentos de busca intencional, temos que ter momentos de jejum, tem momentos de você se trancar no quarto para você orar. Mas deixa eu falar uma coisa, se você for fiel com aquilo que Deus já pôs na tua mão, Deus vai te encontrar com o encontro que Ele tem separado para você. Esse é um padrão bíblico. Zacarias, ele não está, eu preciso de um encontro com Deus, eu vou ficar aqui em casa. Não, ele é um sacerdote. Ele é encontrado por Deus enquanto ele é responsável nos seus afazeres e nas suas responsabilidades. Amém? Agora, por que isso é importante? Porque você vê um padrão bíblico nisso.
Quantos lembram de Moisés? Moisés ele foge do Egito, lembra? 40 anos de idade, e ele fica 40 anos no deserto lá em Midian, lá que ele conhece sua esposa Zípora, passa a trabalhar para o seu sogro Jetro. Uma das funções de Moisés, trabalhando para o seu sogro Jetro, era cuidar então de toda a fazenda de Jetro. Ele era um pastor, e Moisés, sendo fiel, exercendo fidelidade na sua responsabilidade, um certo dia Deus então aparece a ele, através do quê? Da sarça ardente. Você lembra disso? O encontro que marcou a vida de Moisés foi quando ele estava sendo fiel com aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. O encontro que estava marcando a vida de Zacarias é no momento que ele está sendo fiel com aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Um encontro que Gideão recebe, que muda o curso da vida dele, é quando ele está sendo fiel com aquilo que ele tinha que fazer. A nação de Israel está passando por uma opressão, eles estão tendo escassez. O pouco de trigo que ele tinha, ele estava guardando para ele poder alimentar sua família, e ele estava lá moendo trigo no lagar, quando aparece o anjo. Quando ele estava sendo fiel com a sua responsabilidade. Faz sentido? Chega Samuel na casa de Jessé, eles vão ungir o próximo rei de Israel. Jessé põe os melhores na frente de Samuel. Esse aqui é o meu primogênito, esse aqui é o meu segundo filho, esse aqui é o meu terceiro filho, todos eles altos, bonitos, bem educados, cheirosos. E Samuel olha por todos os filhos de Jessé. Você conhece a história? Não é nenhum deles, não tem mais nenhum. Tem um. O que o que estava fazendo? Esse que muitos dizem que era um ilegítimo, que é por isso que ele não estava na sala. Era vergonha da família, e é por isso que ele não estava na sala. Aonde que ele estava? Ei, Davi, vai lá e cuida das nossas coisas lá, vai lá fazer aqui a tua lição lá, fica lá no campo. Sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Muitas vezes você pode se sentir, eu sou como um Davi, eu deveria estar na sala diante do profeta Samuel, mas eu estou no campo cuidando das ovelhas, enquanto os meus irmãos estão na sala. Deixa eu falar uma coisa, eu estava lendo esse texto, o Senhor falou para mim, não se preocupe em se posicionar na sala perante o profeta. Se você está sendo fiel com aquilo que eu pus na tua mão para fazer, eu te encontro na tua responsabilidade. Não fica tentando, eu quero estar na sala. Seja fiel com aquilo que Deus pôs na tua mão. Zacarias estava fiel com aquilo que ele tinha na sua mão. Sabe, Deus te ama tanto que o que é teu, Ele vai fazer tudo o que Ele precisa para chegar a você, quando você é fiel com aquilo que Ele põe na tua mão para fazer. Agora, olha só, versículo 12, Zacarias, ele está tendo essa visão com esse anjo. O anjo aparece para ele, vendo ele turbou, ele caiu de medo. Versículo 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa, qual oração de Zacarias que foi ouvida? A oração de querer ter um filho. A Bíblia já nos diz que ele está de idade avançada. Se a oração dele foi ouvida, provavelmente ele está naquele lugar onde ele permanece em oração. Eu escutei uma vez um pregador falando, não tem a ver com o próximo romper sobrenatural que você vai ter na tua vida, tem a ver com quanto tempo você consegue se agarrar na última promessa de Deus para você. Sabe, a verdade é que todos nós já oramos por situações que nós até hoje estamos esperando para ter resultado. Quantos aqui estão orando por algo que você ainda não recebeu resposta? Levanta a mão. Quase todo mundo. Quantos estão orando há mais de 10 anos por algo que você ainda não recebeu uma resposta? Levanta a mão. Tá, alguns aqui, tá. Deixa eu te falar uma coisa, você que levantou a mão, você sabe o maior desafio para aquele que está em oração e ainda não teve resposta. É justamente saber lidar com frustração. Deus, como que eu lido com essa frustração? Para mim, a coisa que mais me deixa intrigado é como que Zacarias, um homem que dedicou a sua vida inteira ao serviço do Senhor, ele é um sacerdote, a vida inteira dele foi preparada, ele se preparou para servir a Deus, ele está ministrando ao Senhor, ele tem os turnos dele, a escala dele, a responsabilidade dele, ele está sendo fiel com aquilo, e ele vai perante a Deus, oferecer sacrifícios por pessoas que estão olhando para ele. Você é o nosso porta-voz a Deus, e eu imagino quantas vezes que Zacarias vai perante Deus e pensa, Deus, eu estou vindo aqui trazer esse sacrifício como agradecimento pelo romper do
do fulano de tal, do ciclano de tal, eu estou vindo aqui trazer esse sacrifício como agradecimento àquela família, mas e o meu milagre que ainda não chegou? Mas Deus, isso não impede com que eu venha cumprir de uma maneira responsável e fiel a minha obrigação. Faz sentido? Esse coração é o coração que me constrange, falando: Deus, que coração não ofendido que Zacarias tinha, que coração que permanecia de uma maneira completamente blindada de ofensas. É assustador o número de crentes desviados no Brasil. Quantos aqui conhecem alguém que está desviado? Todo mundo. E eu tenho conversado com pessoas. Uma das perguntas que eu faço, quando eu talvez estou no restaurante, estou conversando com alguém, estou na rua, estou conversando com alguém, estou na academia, encontro alguém, e alguém pergunta: o que você faz? E eu começo a falar o que eu faço, eles falam: eu também sou evangélico. Que igreja que você vai? Na verdade eu não estou indo na igreja. Eu já sei, é desviado. Daí eu pergunto: qual que é a tua história? E de 10 desviados, eu não estou falando que é uma regra exaustiva. O que eu estou querendo dizer, de uma maneira geral, de 10, provavelmente 9, eles vão contar a história para você de como eles se desviaram, e tudo tem a sua raiz num coração ofendido. Eles não souberam lidar com frustrações ou com ofensas. Eu busquei a Deus e não tive resposta. Eu fui buscar a Deus, eu vi um homem que falava em nome de Deus, viveu uma outra coisa que ele pregava. Eu busquei a Deus, mas a igreja fez isso. E no fundo você tem uma frustração e você quer trazer uma desculpa para legitimizar a tua ira, a tua ofensa com algo que não foi de acordo com como você pensou. Então isso aqui me legitimiza para eu não estar mais seguindo a Deus. Me legitimiza eu estar longe da comunhão dos santos. Sabe, o coração ofendido te leva para fora da comunhão com Deus. Começa com um dos santos e eventualmente acabar com a quebra da comunhão com Deus. E eu estava meditando nisso, e Zacarias, de alguma maneira, com uma maturidade que é extremamente rara, ele consegue lidar com a frustração. Ele consegue permanecer em oração. Ele consegue permanecer na presença de Deus. Continua comigo aí no texto. Zacarias fala aqui no versículo 13, o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, tua oração foi ouvida, Isabel tua mulher vai dar à luz, e ele se chamará João. Versículo 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João tinha como propósito preparar o povo para receber a palavra de Jesus. 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Agora, você tem que entender uma coisa aqui, do versículo 13 até o versículo 17, é o anjo falando com Zacarias. E se você for analisar a fundo, a gente não tem tempo para fazer isso no texto, mas se você for analisar o texto a fundo, o anjo, na maneira que ele fala, faz diversas referências a profecias messiânicas. Constantemente ele está fazendo menções ou referências a profecias que com certeza Zacarias, como sacerdote, tinha essas profecias completamente memorizadas dentro dele, porque era a função do sacerdote saber as escrituras. Então Zacarias, quando ele começa a escutar a fala do anjo na direção dele, ele fala assim: não, calma aí, a minha oração foi ouvida, isso aí já é um milagre, porque eu estou aqui há anos orando, pensando, ele não está me escutando, mas isso não me impede de ser fiel com a minha responsabilidade. Número 2, não só foi ouvida, mas a minha esposa, eu e ela teremos um filho. 2, já é um outro milagre. 3, não é possível que o meu filho foi escolhido para ser justamente o cumprimento daquele que prepara o caminho para o Messias. Faz sentido? Então você tem que entender que na cabeça de Zacarias, ele está escutando o anjo falando, e ele está começando a perceber, ele está sacando as coisas, falando: não, e de repente ele pensa: é muito bom para ser verdade. Quem já teve esse momento? Você fala: Deus, é muito bom para ser verdade. Versículo 18, disse então Zacarias: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. O que é isso? É ele falando:
mas é muito bom para ser verdade. Como que isso é possível? De repente a fé dele está sendo construída, e entra então ele se pautando naquilo que ele consegue enxergar. E daí o versículo 19, eu amo isso: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. O que está acontecendo aqui? Gabriel está dando a carteirada. É isso. Ele fala assim: não, mas como que é verdade? Ele, cadê? Pá, sou Gabriel. Acabou. Ele é Gabriel, o arcanjo que está diante de Deus todos os dias. E Zacarias está tipo: meu Deus, eu acabei de receber uma carteirada de Gabriel. E sabe o que eu fico pensando? Eu me lembro de Marcos 9. Você lembra daquela história daquele pai que tinha um filho que estava sofrendo de uma possessão demoníaca, se jogava no fogo? Você lembra dessa história? E daí esse pai, ele pega o filho e fala: eu vou levar para os discípulos de Jesus. Ele leva: você consegue ajudar meu filho? Eles não conseguem expulsar o demônio do menino. E daí ele vai, pega o filho e vai para Jesus tirar satisfação, falando: olha, eu levei para os seus discípulos, eles não conseguiram dar conta do recado, e você consegue fazer alguma coisa? E Jesus responde a ele com uma pergunta: será que é possível? Será que eu posso fazer alguma coisa? E daí ele responde, continua a resposta dizendo: tudo é possível àquele que crê. E a resposta desse pai é incrível. A resposta dele é: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Tem uma versão que fala: eu creio, me ajuda a acreditar. Você vai parar para pensar nisso. Isso aqui é muito contraditório. Como que você crê e você está pedindo para Jesus te ajudar a crer? Eu fico imaginando a mesma situação que estava acontecendo com Zacarias. Ele crê, mas ele reconhece: em meio à minha jornada de fé, ainda existem momentos onde eu reconheço a falta de fé. Quantos já se sentiram assim? Jesus, eu creio. Eu preciso crer aqui, mas eu não tenho fé aqui. Uma das coisas que o Senhor tem me desafiado é: filho, tenha uma visão que vai além da tua fé. Querendo ou não, se você parar para pensar, se você parar para analisar, você consegue identificar o quanto de fé que você tem. Deus, eu tenho uma noção. Eu tenho fé para uma cura de dor de cabeça. Eu tenho fé para mais do que uma cura de dor de cabeça, para uma cura de febre. Eu tenho fé para uma cura de mais de uma febre. Eu tenho uma cura para talvez câncer. Eu tenho fé para mais do que câncer. Eu tenho fé para ressurreição dos mortos. Você tem uma noção de quanto você tem de fé. Mas deixa eu falar uma coisa: a quantia de fé que você operou em 2017 não pode ser a mesma em 2018, porque se for a mesma quantia de fé em 2018, sabe de uma coisa? Você não vai de glória em glória, você permanece na mesma glória de 2017. Então, se você já está fazendo a tua listinha das metas de 2018, quem já está fazendo isso? Eu quero pedir para você hoje: analisa a tua lista. Aonde que existe espaço para o miraculoso na tua lista? Você pode olhar para a tua lista e falar assim: eu creio, mas Jesus está perguntando hoje: cadê a lista que não é só a lista do eu creio? Eu quero ver aquela lista que é do eu creio, mas a lista me ajuda na minha incredulidade. Faz sentido? Aquilo que foi o teu passo de fé em 2017, 30 centímetros. Deus está falando assim: olha, o que eu tenho para você é um romper sobrenatural em 2018, que vai requerer 40 centímetros. O que é essa discrepância de 10 centímetros, de 40 para 30? É o ajuda a minha incredulidade. Zacarias estava naquele momento e ele fala: eu creio, mas como que eu sei que isso será verdade? E ele fala assim: eu sou Gabriel. Sabe, eu quero te desafiar hoje, para você começar a reavaliar as tuas metas. Tem gente que faz meta, que você olhar, você começa a falar assim: meta 1, se eu me esforçar eu consigo alcançar. Meta 2, nossa, isso aqui é desafiadora, mas se eu me esforçar bastante, eu consigo alcançar. Meta 3, cara, eu vou ter que me disciplinar para isso, mas eu acho que dá. Sabe, essa lista parece até desafiadora para você, mas para Deus, Ele olha para a tua lista, Ele fala: não tem espaço para mim na tua lista. Boa sorte com a tua empreitada. Você quer ter Deus como teu sócio?
Você quer ter Deus como teu parceiro em 2018? Você precisa dar a lacuna do ajuda na minha incredulidade. Aquilo que você fala assim, Deus, eu tenho uma visão, um sonho tão grande que eu ainda nem tenho fé por aquilo. Deus fala, é essa a minha visão para você. Faz sentido. Dá espaço para Deus. Fala para quem está do teu lado, dá espaço para Deus agir na tua vida. Fala assim, ó, para de ser um controlador. Abre mão do controle e dá um passo para fora do barco. Versículo 20, acompanha comigo. Todavia, olha só o que acontece. Ele fala assim, então, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Versículo 20, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e ficaram assustados que ele tanto demorava no templo. Então, o que acontece é, se você não sabia disso, os sacerdotes entravam com uma corda amarrada no tornozelo. Eles tinham vestes que nas orlas das vestes tinham então sinos, e esses sinos tocavam enquanto eles se movimentavam, era um indicativo que eles ainda estavam vivos dentro da presença de Deus. O momento que eles entrassem, se por algum momento eles entrassem naquele lugar com pecado, não haveria mais barulho de sinos, eles cairiam mortos diante da glória de Deus, porque eles não poderiam chegar na glória com pecado, e daí serve essa corda para puxar do tornozelo o cadáver. Pouco gráfico isso, né? Mas isso aí era como funcionava. Agora, o que eles não estavam entendendo é como que existe movimento, nós escutamos os sinos, mas ninguém fala nada, porque ele estava mudo, e ele demora, e ele não sai, porque ele não sai. Sabe, eu comecei a pensar sobre o fato que ele ficou mudo. A gente lê esse texto e a gente pensa, foi o castigo de Deus. É melhor você ter fé, senão Deus vai te fazer mudo. Talvez você pense até nessa maneira, tem que ter fé, senão eu vou ficar mudo. A verdade é que, eu acho que nunca teve uma pessoa que ficou muda, que ficou tão feliz que nem Zacarias. Para pensar, era a paixão da vida dele ter um filho. Deus, a coisa que eu mais quero na vida é ter um filho. Eu quero ter um filho. Eu estou orando com a minha esposa Isabel há décadas para ter filhos. Nós somos velhos, é impossível nós termos filhos, humanamente falando, mas nós temos fé que nós vamos ter um filho. Vamos ter um filho, ter um filho. E de repente aparece um anjo, tuas orações foram escutadas. Meu Deus do céu, você vai ter um filho. Meu Deus do céu, o seu filho vai ser esse. Ele começa a descrever as profecias messiânicas. Não acredito que o meu filho vai preparar o caminho do Messias. Como que eu sei que isso é verdade? Se existia alguma dúvida no coração de Zacarias, veio no versículo 18, quando ele pergunta, como sabereis que está falando a verdade? E o anjo fala, você vai ficar mudo. Para pensar, ele queria com tudo que tinha dentro dele que fosse verdade, concorda comigo? E agora ele fica mudo, ele está... Na cabeça dele ele está gritando, é verdade, só que ele não consegue gritar porque ele está mudo. Pensa no mudo feliz. Agora, se você fosse um mudo tão feliz que nem ele, olha a coisa da fidelidade, a fidelidade dele com as coisas de Deus. Ele é tão fiel. Agora, se você sabe, é a coisa que eu e minha esposa mais queremos é ter um filho. E eu tenho provas, após provas, após provas. Eu tenho prova. Depois de Deus aparecer aqui na minha frente, Gabriel, e esse cara apareceu aqui. Então quer dizer, não tem como você ter uma prova mais contundente do que Gabriel falando para você, e depois falando, porque você não creu, você vai ficar mudo. Então ele tinha certeza absoluta, eu tenho garantias que isso aqui é verdade, eu tenho garantias que nós vamos ter um filho. E nisso a reação natural seria o quê? Ele largar o que ele está fazendo, sair correndo para casa, escrever no papel para sua esposa, nossas orações foram escutadas, nós vamos ter um filho. Mas olha só o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Versículo 23. E sucedeu que, fala comigo, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. O que quer dizer isso? Ele termina bem. Nem o maior milagre, nem o maior romper fez com que ele se desviasse da missão e da fidelidade e da responsabilidade dele. Será que nós carregamos essa fidelidade no nosso coração? Deus, o Senhor me deu essa missão.
Sabe, tem gente que está no caminho certo, recebe um romper de Deus, uma bênção de Deus. Sabe, às vezes você não está tendo essa bênção que você tanto clama a Deus, porque se Ele te dá essa bênção, você não tem a fidelidade de Zacarias, você se aparta da presença de Deus. Você fica tão feliz que tem tua bênção, vou falar para o mundo inteiro. E você vai embora da presença de Deus. O coração de Zacarias não era esse. Um coração que estava constantemente fito na presença de Deus, fiel, constante, estável, bem fundamentado. Essa é a minha responsabilidade, eu fico firme nisso. Eu estou há anos clamando por algo, eu não recebo resposta, eu blindo meu coração, eu permaneço na tua presença, eu continuo orando, mais um ano, continuo orando, mais um ano, continuo orando. Aparece o anjo Gabriel, fala para mim que o meu filho vai ser João Batista, o cara que vai carregar o poder e o espírito de Elias. Glória a Deus, estou mudo, nunca fiquei tão feliz na minha vida sendo mudo, mas eu vou continuar firme, e eu vou terminar minha missão, porque eu vou terminar bem. Faz sentido? Primeira lição, a fidelidade, um coração estável, um coração constante, te leva ao encontro com Deus. Número 2, fala comigo, a preparação é o início do sucesso da minha missão. Primeira lição é que a fidelidade vai nos levar ao encontro com Deus, e a preparação, a segunda lição, é a preparação, é onde começa o sucesso da missão. Marcos 1, versículo 2, abre comigo lá, Marcos 1, 2, diz assim: como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 3 de Marcos 1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Agora vai comigo em Lucas 3, versículo 3. Lucas 3, versículo 3, eu vou começar no finalzinho do 2, diz assim, Lucas capítulo 3, finalzinho do versículo 2. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, versículo 3 agora, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do quê? Fala comigo, arrependimento. O que é arrependimento? É metanoia, é mudança de mentalidade. O batismo dele era uma imersão numa renovação de mente. Ele continua dizendo, para o perdão dos pecados, versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que dizia, a mesma menção, mesma referência de Isaías, que nós lemos em Marcos 3, agora em Marcos 1, agora em Lucas 3, preparai, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Abre comigo em Malaquias capítulo 4, é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 5, diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias. Quem que era o profeta Elias? Ele não está falando sobre o profeta Elias ressuscitando ou voltando à terra, ele está falando aqui sobre a unção, o manto que estava sobre Elias, agora está sobre João Batista. João Batista é a versão do Novo Testamento de Elias. Diz, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olha só o versículo 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha o quê? E fira a terra com o quê? Maldição. Quem está falando isso? Deus. Deus está falando sobre a função, o propósito de João Batista. O propósito de João Batista, do profeta Elias, na pessoa de João Batista, o propósito dele é que ele venha converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Fala comigo, coração. Fala comigo, preparação do coração. Para que Deus não tenha que vir ferir e trazer a maldição. Faz sentido? Agora abre comigo Lucas 1, a gente acabou de ler, mas vamos ler só o versículo 17 novamente, diz assim, isso aqui descrevendo, isso aqui é o anjo Gabriel descrevendo quem seria João Batista, e ele irá diante dele no espírito e no poder de Elias, novamente, ele faz menção de Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, olha só, com o fim de preparar, fala comigo, preparação,
ao Senhor um povo bem disposto. Então o que quer dizer isso? A função de João Batista era preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele vai preparar o quê? Ele vai preparar o coração, fazer com que o coração do povo venha estar bem disposto. Bem disposto ao quê? Através da renovação da mente, através do arrependimento. É um coração que estaria propenso a receber aquilo que Jesus estava trazendo. Eu falo que de uma maneira coloquial, o ministério de João Batista era o ministério do fica esperto. Ele estava andando para tudo quanto lugar falando: ah é, você quer o Messias? Ah, eu quero, eu sou judeu, eu quero o Messias, eu acredito no Messias. Aqueles caras que eram judeu hardcore, ah é? Então é melhor você ficar esperto. Como assim? Fica esperto, cara, porque você está pensando que o reino vem de uma maneira maior para sobrepujar esse império romano. Não é assim, fica esperto. Você está pensando que o Messias vem como um líder militar ou um líder político. Não vai ser assim, fica esperto. Muda a tua expectativa, muda a tua mentalidade, senão aquilo que você tanto espera passa na tua frente e você nem reconhece. Fica esperto. Daí ele ia para outro lugar e falava assim: ó, fica esperto. Ele fala: ó, muda a maneira de você pensar. Não é bem assim que você interpreta as escrituras. Esse era o ministério de João Batista. Qual que era o ministério dele? Preparar o caminho. Agora, deixa eu falar uma coisa. Por que ele tinha que preparar o caminho? Porque era tão crucial que ele preparasse. Malaquias 4, versículo 6 diz aqui, para que, Deus falando, você prepara o caminho, João Batista. Ei, João, você que vai andar no espírito e no poder de Elias, é melhor você preparar o caminho para, versículo 6 de Malaquias 4, para que eu não venha e fira a terra em maldição. Eu sei que sou pesado, mas de acordo com a palavra, se João Batista não tivesse preparado bem o caminho, existia a possibilidade de Jesus ter vindo e nós não entendermos aquilo que ele estava trazendo, a mensagem do reino, e nós nunca teríamos saído da maldição e ido para a bênção. Faz sentido? Agora você pode pensar: mas Jesus, você é Deus encarnado, como assim o Senhor precisa de João Batista? É só chegar e falar: eu sou Jesus. Jesus que era Jesus não fez isso. Jesus que é Deus, Deus Filho encarnado, falou: eu preciso que alguém vá antes de mim para preparar, para garantir o sucesso da minha missão. Se Jesus que é Jesus precisa de preparação, quanto mais eu e você. A gente pensa: Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero cumprir teu propósito na minha vida. Deus me usa. Deus, eu nasci aqui para fazer a história. Essa é boa. Deus, eu sou um avivalista das nações. Só que você não quer nem se preparar. Você não quer pagar o preço de preparação. 2018, você está falando: 2018 a gente vai fazer isso, vai ter um grande mover. 2018 é o ano onde eu vou experimentar o sobrenatural. 2018 é o ano onde eu vou ser o avivamento ambulante. 2018 é o ano que eu vou ser o embaixador do céu na terra. Aonde que entrou na tua equação dos teus planos para 2018 a fase de preparação? Jesus precisou de preparação para que ele tivesse sucesso na sua missão. Fala comigo: preparação. Então quero te desafiar, não só você pôr uma lista de metas para 2018 que requer uma fé, que você fala: Deus, ajuda a minha incredulidade, mas inclua nisso: Deus, aonde que eu preciso me preparar? Quais são os passos práticos que eu preciso? Pai, quem são as pessoas que eu vou ter que falar: entra na minha vida? Eu quero te dar acesso para você falar na minha vida. Eu quero que você vá adiante. Eu quero que você me mostre coisas que eu não estou vendo, porque essa preparação é crucial no sucesso da minha existência aqui na terra. Faz sentido? Número 3. Fala comigo: a palavra de Deus é a origem dos meus milagres. João 1,14, abre comigo João 1,14, a gente está finalizando com isso aqui. João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra. Você está vendo aqui a palavra com P maiúsculo. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quem que é essa palavra com P maiúsculo? Jesus. Algumas traduções dizem: aquele que era o verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito,
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós sabemos que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra com P maiúsculo, é o verbo que se fez carne. Agora, olha lá comigo, Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo, esse mundo que nós vemos, foi formado pela o quê? Pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então o que ele está falando? Não existia um universo, e daquele universo que era visível, Deus fala: deixa eu pegar desse universo e vou criar agora o universo. Não existia isso. Não existia planetas que Deus falou assim: eu vou fazer desses planetas aqui agora uma mescla com o planeta Terra. Não. Ele está falando assim: ó, a Terra foi criada, foi formada pela palavra de Deus. A palavra de Deus criou a terra, e uma vez que a terra era criada, ele pega daquilo que ele acabou de criar, a terra, e forma um homem. Se você for ver lá em Gênesis, fala que os peixes vieram da água, houve a separação da terra seca e dos mares, e a relva vem da terra. Faz sentido o que eu estou falando? Mas tudo tem sua origem aonde? Na palavra de Deus. Da maneira como Deus criou o universo através da sua palavra. Olha só o que Pedro nos conta lá em 1 Pedro. Abre comigo 1 Pedro 1. Quando você está abrindo em 1 Pedro 1, deixa eu só te falar, eu quero te desafiar hoje a você entender isso de uma maneira que talvez você nunca pensou. Mas pensa assim: a palavra de Deus que criou o universo é a palavra que se fez carne, se tornou carne. Jesus. Olha isso. 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Versículo 23 é a chave, presta atenção. Vocês foram regenerados. Quem aqui foi regenerado? Levanta a mão. Tá. Se você não sabe que é regenerado, quem aqui foi? Quem nasceu de novo? Levanta a mão. Se você não sabe que nasceu de novo, quem foi salvo? Levanta a mão. Se você nem sabe que você é salvo, aqui no final você vem aqui para frente. Você vai ser regenerado, salvo, nascido de novo. Amém? Olha só, ele fala assim: você nasceu de novo, você foi regenerado, você foi salvo, você teve uma nova natureza. Continua o versículo 23. Não de uma semente o quê? Perecível, mas de uma semente imperecível. Por meio do quê? Por meio do quê? Da palavra de Deus, que é viva e permanente. Em outras palavras, como é que você nasceu de novo? Como que você foi regenerado? Por meio da palavra de Deus. Como que isso acontece? A palavra com P maiúsculo é Jesus. A palavra é a semente. Quando você disse sim para Jesus, você abriu teu coração, entrou a palavra de Deus. Quem que é a palavra? O verbo, Jesus. Ele entrou dentro de você. Esse mesmo verbo que formou tudo que você consegue enxergar hoje, o universo. Faz sentido? Então olha só que eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas. Volta a Lucas 1. Lucas 1. A palavra é Jesus, a palavra é a semente, a palavra é o que forma as coisas e causa as coisas a existirem. Lucas 1, 38, depois que, você tem que entender uma coisa, depois que Gabriel sai da presença de Zacarias, a próxima aparição de Gabriel é para Maria agora, a Virgem Maria. E depois que Maria, você lembra daquele texto, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e ele fala sobre aquilo que vai acontecer, quando Maria escuta tudo que vai acontecer com ela, versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. O que ela fala? Cumpra-se em mim, segundo o quê? Tua palavra. E o anjo ausentou-se. O que aconteceu? Nesse momento, a semente, a palavra de P maiúsculo, Jesus, foi lançada onde? No ventre dela. Quando ela fala assim: cumpra-se de acordo com a tua palavra. Como que uma virgem vai dar luz? Como que uma virgem pode estar grávida? A não ser que ela tenha recebido a semente, o verbo, a palavra com P maiúsculo dentro dela. Agora, você pode pensar: então é assim como que eu me converto? Sim. O momento que você disse sim para Jesus e a palavra entra em você, você começa a ter uma nova natureza no teu espírito. Agora, quantos aqui conhecem cristãos que parecem como Jesus?
Assim, cara, aquele homem parece que nem Jesus. Quem conhece alguém assim? Ó, aquela mulher, aquele crente parece Cristo. Você consegue falar isso de alguém? Aquele crente, ou aquela crente parece Cristo, sim ou não? Tá, agora quantos aqui conhecem aquele crente parece o capeta? Infelizmente tem bastante casos assim. Aquele crente parece um demônio. Qual que é a diferença de um cristão ou de um crente que parece Jesus e um cristão que parece um capeta? Ambos receberam a palavra com P maiúsculo. 1 Pedro 1, versículo 23. Ambos foram regenerados através de uma semente que é imperecível, mas a diferença não está na qualidade da semente. A semente é perfeita. A semente entrou, mas a diferença é quando você fala assim: Jesus, o Senhor entrou no meu coração. Agora eu vou orar em cima disso, eu vou chorar em cima disso, eu vou praticar minhas disciplinas em cima dessa semente, porque eu tenho aqui a semente e o meu coração é a terra, e eu vou investir na terra, porque se a minha terra estiver boa, se minha terra for fértil, se minha terra tiver as condições ideais, Jesus vai germinar dentro de mim, ele vai sair, ele virá à tona, e eu vou crescer à altura, à estatura, à medida, à imagem, à semelhança de Cristo em mim, e você se torna um crente que parece que Cristo. Agora, se você recebe a semente, recebi a semente, sou salvo. Você é salvo, você está selado até o dia da salvação. Mas você fala assim: não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero jejuar, não vou chorar em cima disso. Sabe, quantos aqui, quando você estava no jardim de infância, a professora te deu aquele feijão, te deu um copinho de plástico de café? Você lembra, sabe o que eu estou falando? O algodãozinho, molhou o algodão e falou: agora você vai plantar. Quem fez isso aí no jardim de infância? Todo mundo. Se você pega o feijão e você tem um algodão, você bota no teu copo e taca o algodão e taca o copo e deixa lá na janela e volta aqui 2 semanas, vai ter alguma coisa? Você tem a semente no copo? Tem. Qual que é a diferença daquele feijão que nasceu e daquele que não germinou? É o fato que o feijão que germinou teve um algodão que foi umedecido, teve um buraquinho que você abriu, você tacou o feijão lá dentro, você tampou, você virou de ponta cabeça e deixou bem na janela para pegar sol. Não é verdade? E você vai lá todos os dias, quando você entra na escola, e você ia lá: cadê o meu? Você não fazia isso? Esse é o teu coração. Sabe, todo ano, cadê o Jesus que está dentro de mim? Será que está nascendo? Depende do que? Do algodão estar molhado e exposto ao sol, não é verdade? Sabe qual é a coisa mais louca do mundo? A loucura, a insanidade é uma mulher agir como grávida, falar que é grávida, falar que está grávida, planejar a vinda do bebê, mas nunca ter tido a semente dentro dela através das leis naturais de reprodução. Da mesma maneira, você pode orar, você pode jejuar, você pode falar: eu vou participar das 7 noites em Sião, depois eu vou para a conferência Voz de Sião, eu vou participar de todos os cultos, cara, eu vou até para 40 dias em Sião. Mas meu irmão, se você não tiver a semente que é a palavra, você está regando um solo que é só o solo que não tem nenhuma semente para germinar. E infelizmente existe todos os domingos uma massa evangélica no nosso Brasil, fazendo as coisas de evangélico. A gente faz coisa de evangélico, a gente levanta a mão que nem evangélico, a gente canta que nem evangélico, a gente chora que nem evangélico, a gente tem fé que nem evangélico, a gente olha para o nosso lado e fala para o nosso irmão, fulano de tal, aquilo que todo evangélico fala. Faz tudo que nem evangélico, só que você não tem a semente da palavra dentro de você. Você pode fazer tudo isso, só que nada vai germinar, porque não tem a semente dentro de você. 2018, qual que é a palavra que você está entrando com aquilo carregando dentro do teu coração? Sabe, um desafio da nossa comunidade, uma igreja que ama o mover profético, que acredita no fluir profético, é que muitos de nós estamos perdendo um apreço pela Bíblia. Tem coisas na tua vida que tem que ser Bíblia. Você tem que ter um texto com a referência tatuada no teu espírito.
é a tua semente. Agora vai lá e chora em cima daquela semente, para ver se alguma coisa vai acontecer. Jejua em cima daquela semente. Não jejua só sobre terra, jejua sobre uma terra que tem semente dentro dela. Não adianta. Eu quero te desafiar. Eu falei isso no culto das 8, falei no culto das 11 e no culto das 4. Vou falar aqui no nosso, literalmente nosso último culto. Isso aqui é o único último culto de verdade. Se sinta especial. Deixa eu falar uma coisa. Saia daqui. E você tem alguns dias antes do ano terminar. Mas não entre, se recuse a entrar em 2018 sem uma palavra de Deus para você. Pega um versículo, fala, Deus fala comigo, me dá um trecho da palavra. Glória a Deus pelas profecias. Eu recebi as profecias mais mirabolantes em 2017 e eu acredito nelas, porque eu testei e aprovei, e são de profetas que são aprovados. Então eu acredito nas profecias sim, mas eu também tenho texto bíblico dentro de mim. Eu tenho alguns textos, eu estava contando isso. Eu tenho um texto de outubro de 1992. Eu era uma criança que vinha aqui para Monte Sião, arrastada pela minha mãe, num culto de noite, quando a Monte Sião era lá em Pinheiros, na Rua Morá 110. E eu marquei, eu estava brincando com a minha Bíblia no meio do louvor, sentado na minha cadeira, enquanto os adultos estavam adorando. Eu estava virando, eu já conseguia ler. E eu abri aqui num trecho de Isaías 58, versículo 11. Eu sublinhei aquilo saltou na minha vida. Até hoje ela é uma de muitas sementes que estão no meu coração. Eu choro em cima de Isaías 58 versículo 11, eu jejuo em cima de Isaías 58 versículo 11, eu rego Isaías 58, 11 com as minhas lágrimas. Eu passo por situações e eu falo, Deus, o Senhor falou comigo em 92 que eu seria um jardim bem regado. Deus, o Senhor falou comigo, Pai, em outubro de 1992, e eu me ancoro em cima daquilo. Aonde você está ancorando? Você tem que se ancorar na palavra. Você não pode ficar só chorando em cima de uma terra sem semente. Você precisa de uma semente. Entre em 2018 com uma semente. Deus, essa é a semente que nós temos para minha família, para minha vida. Janeiro, quando nós voltarmos, dia 7 de janeiro, próximo culto, não venha domingo que vem, nós não teremos culto. Mas quando nós voltarmos, eu te garanto, nós vamos ter uma semente para a igreja para o restante do ano. Nós vamos ter uma semente para nos agarrar naquilo para o restante do ano. Nós vamos jejuar em cima daquela semente, nós vamos chorar em cima daquela semente. Mas sabe, o Senhor está falando para você como indivíduo, para você homem que é chefe do lar. Quem que são os homens chefe do lar? Chefe do lar, levanta a mão. Você é o sacerdote da tua casa, você é o pastor do teu rebanho da tua casa. Você, levanta a mão, você precisa ter uma palavra para a tua família. Olha para mim, você precisa ter uma palavra para a tua família. A tua mulher não é a intercessora do lar, você é o sacerdote do lar. Você precisa ter a tua palavra para a tua família. Você tem que reunir tua família no início do ano e falar assim, ó, a palavra de Deus para nós é essa. A gente vai orar em cima dessa palavra, a gente vai chorar em cima dessa palavra, nós vamos jejuar em cima dessa palavra. Deus vai cumprir isso na nossa família. Amém? Qual que é a palavra de Deus para você? Fica de pé onde você está. Erga suas mãos. Nós vamos terminar orando, clamando a Deus. Eu creio que Deus vai trazer uma graça hoje. Nós vamos entrar em 2018 com um foco que você nunca teve antes na tua vida. Eu creio que Deus está trazendo um foco para Monte Sião, um foco mais afiado que nós já tivemos na nossa história. Ele está falando assim, ó, um foco para você ser fiel com aquilo que você precisa fazer. Assim como Zacarias era fiel nos seus afazeres no templo, assim como Davi foi fiel lá no rebanho do seu pai, assim como Moisés foi fiel com o rebanho do seu sogro, assim como Gideão foi fiel na provisão da sua família. Hoje o Senhor está nos trazendo uma graça para sermos fiéis e não cansarmos de fazer o bem. Pai, nos ajuda a não nos cansar de fazer o bem. Pai, nós não nos cansaremos de fazer o bem. Aonde você está, comece a falar, Deus, me dá uma graça para eu não cansar de fazer o bem. Nesse momento, aquilo que o Senhor está falando com você, preparação. O que é que você precisa se preparar para cumprir em 2018? Pai, nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem de preparação. Nós damos boas-vindas às vozes
às mentorias, às disciplinas, aos alinhamentos, aos recursos, às conexões, às portas abertas. Nós dizemos sim e amém. Tudo aquilo que nos preparará, novos hábitos, o Senhor está falando, são novos hábitos que vão te preparar para cumprir teu propósito. Se você tem línguas, comece a orar no Espírito onde você está. Ora no Espírito onde você está. Enquanto você ora no Espírito, o Senhor está trazendo passagens bíblicas, escrituras. O Senhor está trazendo referências. Se agarra nisso agora. Diante de Deus, você se determina: Pai, eu não entro em 2018 sem uma palavra para 2018. Me dá, Senhor Deus, a semente. Traz para mim a semente. Erga suas mãos onde você está. Repita comigo: Senhor Deus, bem forte, Senhor Deus, eu preciso da tua palavra. Põe a tua semente dentro do meu coração. Me dá uma semente para o próximo ano. Eu me comprometo a me preparar para cumprir tudo que o Senhor tem para mim em 2018. Me dá a graça, Deus, para permanecer fiel e não me cansar de fazer o bem ano que vem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.